Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Então, eu gostaria que, por gentileza, vocês curtissem, comentassem e compartilhassem para que outras pessoas também venham a ser abençoadas com a palavra. E hoje a palavra que a gente tem é em Atos 9:18, né, que fala: "E imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois ter-lhe alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com seus discípulos." Isso foi o que aconteceu com Paulo de Tarso. Paulo de Tarso quem era? Era um cara cheio de ego. Era um cara que se achava demais, né, por conhecer todas as leis, por ser bastante instruído, por sempre estar na frente, né, das militâncias. Ele era o mais preparado para destruir todos os judeus, todos os que chamavam o nome de Jesus, que chamavam o nome de Deus. Era proibido, né, que alguém falasse o nome de Deus. Se falasse o nome de Deus, automaticamente ia lá, matava os caras. E isso é de quem? É de quem as pessoas não estão cheias dos seus egos, né? Religiosidade, arrogância, falta de se colocar no lugar do outro, pessoas que são cheias de ego. Acontece exatamente o que aconteceu com Paulo de Tarso. E logo você vê, no meio do caminho, ele é surpreendido e fica cego. Na verdade, bem na verdade, ele já estava cego, porque todas as pessoas que têm religiosidades na sua cabeça, porque conhecem as leis, se acha melhor, se acha mais capacitado, se acha mais preparado, essas pessoas elas já estão cegas, até porque você viu aqui, né? Ficou cego e precisou-se que quem? Ananias. Ananias era um simples servo, né? Ananias era um homem que estava lá no seu cantinho, sossegado. E aí Deus chega para ele e fala: Ananias, tu tem que ir. Ananias olha e diz assim: mas Senhor, tu sabes quem é esse cara? Né? Esse cara que persegue todo mundo, esse cara que é, é preparado para matar. E Deus fala assim: vai. Ou seja, um cara cheio de si, se achava demais, ficou cego e precisou de um quê? De um pequeno, de um homem simples, de uma pessoa menor do que ele para ajudar ele. E aí, quando a gente desinfla todo o nosso ego, quando a gente tira todas as coisas a qual nos deixa cego, vemos e sentimos realmente quem é Deus, aonde nós estamos, o que estamos fazendo. E aí, Deus tem um encontro com Paulo, Ananias, e ali naquele momento, todas as escamas dos olhos de Paulo caíram. Todas as escamas que estavam prendendo ele, que ainda deixavam ele ser o Saulo, né? Que ele ainda era considerado como Saulo, não tinha transformado-se em Paulo, era Saulo. Então aquele cara ali que estava se achando que iria matar todos, foi pego pelo amor, a humildade, a atenção, o carinho e tudo mais a qual Jesus pode proporcionar para alguém. Se hoje você está na sua vida e você está sentindo que não está andando, sentindo que sua vida sempre está acontecendo alguma coisa, quais são as escamas que você precisa tirar dos seus olhos? Quais são as escamas que têm te deixado cego para não conseguir enxergar a realidade, para conseguir enxergar o que é necessário abandonar de verdade, o que é necessário abrir mão de verdade? Quais são as escamas que ainda está te deixando cego? Quais são as escamas ainda que está te deixando sem conseguir alcançar realmente aquilo que tu queria? Porque quando nós ficamos cheios de escama, ficamos cheios de orgulho. E o orgulho começa a criar-se uma barreira ali na nossa frente e não conseguimos dar dois passos. E quando conseguimos dar dois passos, voltamos para o mesmo lugar. Então hoje você possa fazer uma análise, né? Quais as escamas que está na tua visão? O que tem atrapalhado a tua vida? O que ainda tem te deixado cheio de arrogância, cheio de prepotência, cheio de tudo igual Saulo tinha, todas as coisas. E lembrando-se que quanto mais você persegue alguém, mais na verdade você está perseguindo a você mesmo. Quanto mais você sente raiva de alguém, bem na verdade você está sentindo raiva de você mesmo. Tudo
é dentro para fora. Então, hoje, do que você tem se alimentado? Paulo precisou, né, que todas as escamas dos olhos dele viessem a cair. E o interessante é que imediatamente, ele, quando caiu as escamas, quando ele acordou, quando ele viu o que ele estava fazendo, quando ele viu que tudo tinha acontecido, as escamas dele caiu. E quando as escamas dele caiu, ele foi batizado ali pelo poder e a graça do Espírito Santo. E logo em sequência, ele teve que se alimentar, né, se alimentar para se fortalecer. Do que você tem se alimentado hoje? Qual é realmente o alimento que está trazendo para a tua vida diariamente? Porque você tem se alimentado de coisas boas, você tem se alimentado de algum propósito para a tua vida, você tem se alimentado de algo que vai te levar a conquistar os seus sonhos, ou você só tem se alimentado daquilo que, em vez de te trazer força, ânimo, determinação, garra e tudo mais, você tem se alimentado de coisas a qual só te coloca para baixo, de coisas a qual só faz você sofrer. Quais têm sido os teus alimentos hoje? Que alimento sólido você tem tido hoje? E também, né, quais são as escamas? São duas coisas que você olhar, analisar, vai estar. As escamas que hoje você tem, quais são? E aí você vê, será se você tem se alimentado do quê? Quais é o teu principal alimento? Nós somos aquilo que nós nos alimentamos. Se eu me alimento de coisa boa, de algo que venha me dar vida, que algo venha me trazer alegria, paz e amor, logo eu vou ter uma pessoa que eu vou ter tudo isso ao ponto de transbordar tudo isso para as outras pessoas. Mas se o meu alimento não vem trazendo nada disso, se eu me alimento de ressentimento, se eu me alimento de culpa, se eu me alimento de autocobrança, se eu me alimento de medos, de tristezas, de agonias, se eu me alimento de tudo isso, no final da conta, como que eu vou estar? Então, eu gostaria que você fizesse uma análise, veja quais são as escamas que ainda estão nos seus olhos, para que você retire e também veja do que você tem se alimentado. Paulo precisou acordar, ver as escamas que estavam nos seus olhos, ver tudo aquilo que estava impedindo ele de ser um homem novo, de ser um homem transformado, de ser alguém que viesse impactar o mundo. Então ele teve que tirar as escamas. E isso precisa de ajuda. Você não consegue nada só. Se você está achando que você consegue fazer todas as coisas só, é necessário que você veja, volte atrás. Você não consegue nada só. A prova disso, mais uma vez, é que teve ali alguém para ajudar Paulo. Teve alguém para conversar com Paulo. Teve alguém para dizer a ele o que era o certo e o errado. E assim ele veio se tirar aquelas escamas. Hoje na sua vida, o que está acontecendo? Será se o orgulho, todas as coisas a qual outrora eu falei, não tem te deixado cego? Essas não têm sido as tuas escamas? E sem é isso que esteja precisando retirar? E logo em seguida, faça uma análise hoje do que você tem se alimentado. Quais são os seus principais alimentos que você tem trago para a sua vida? Como que você está? Aonde você está? O que você está fazendo da sua vida? O que você pretende ter na sua vida? Nós somos frutos de uma escolha e de uma decisão. E hoje eu lhe convido a fazer uma análise e saber quais são as suas escolhas, quais são as suas decisões. Enquanto você continuar tendo os mesmos resultados, sinal que as tuas escolhas, seja boa ou ruim, estão certas. Se for fazendo as mesmas coisas e tendo frutos positivos, sinal que as tuas escolhas estão sendo boas, estão te levando a algum lugar. Porém, se não for, faça uma análise, reinvente-se, se examine, conheça você mesmo, quais são as suas verdades. Quais verdades hoje você tem sua? E aí você começa a dar uma análise na sua vida. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana. E se gostou, compartilha.